fazer alguns gráficos e algumas observações com relação a eles. No exemplo aqui, nós temos o gráfico da função y igual a seno de x. Bem, vamos determinar o período dessa função. Bom, observe aqui que ela parte. Vamos pegar um ponto aqui de referência. Vamos pegar esse ponto aqui, o 0, que é da onde que ela parte. O que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai subir até o 1, depois ele vai descer até um valor menos 1, depois ele volta a subir novamente até chegar aqui no 0. Repare que para frente disso aqui, ela vai repetir a mesma trajetória que ela fez anteriormente, né? Então ela vai subir, ela vai descer, ela vai subir novamente até chegar aqui no eixo X de novo. E novamente vai fazer, né, essa mesma trajetória, vai subir, vai descer e vai chegar aqui novamente, né? Então, a cada pedacinho desse, a gente fala que é o período. Então, em quanto tempo que ela dá essa oscilada, né? A cada quanto? A cada 2π. Né? Então, eu digo que o período dessa função aqui é de 2π. Bom, podemos determinar aqui também a amplitude. O que é a amplitude? Né? É o valor máximo que ela atinge e o valor mínimo que ela atinge. Então, o máximo que ela atinge é 1. O mínimo que ela atinge é menos 1. Então, essa distância aqui vale 2 unidades. Então, a amplitude é 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, eu digo que essa função tem amplitude 1. Bem, podemos determinar aqui também o conjunto imagem. Qual que é o conjunto imagem dessa função? Olha só, o menor valor de y é menos 1. O maior valor de y é 1. Então, todos os valores de y vão estar incluídos então, nesse intervalinho aqui, ó, que vai de menos 1 até 1. Esse é o conjunto imagem. E podemos falar também sobre o domínio. Quem que é o domínio nessa função aqui? Note que o domínio é o eixo do x. Então, ela é infinita para a direita e também será infinita para a esquerda. Então, percorrendo todos os números reais. Então, dizemos aqui que o domínio é igual ao conjunto dos números reais. Bom, vamos a uma segunda situação. Esse que está em verde, tá? Reparem que é o gráfico da função anterior de y igual a seno de x. Agora, esse que está em vermelho, tá? É a função y igual a 3 vezes o seno de x. Bom, vamos determinar aqui, novamente, o período. Qual que é o período dessa função? Né? Bom, vamos observar aqui, ó, que vamos pegar um ponto de referência. Novamente, estou pegando aqui a origem, o 0. O que vai acontecer? Ela vai subir até um ponto máximo, que é 3. Depois, ela vai descer até um ponto mínimo, que é menos 3, até ela voltar aqui no 0. Note que daqui para frente, de 2π até 4π, ela vai repetir esse movimento. De 4π até 6π, ela vai repetir novamente esse movimento. Então, a gente diz que o período dessa função é igual a 2π. Bem, e a amplitude? A amplitude, tá, é metade dessa distância aqui, ó, né? Qual que é o valor mínimo que ela atinge? O valor mínimo dela é menos 3. O máximo que ela atinge é 3. Então, essa distância vale 6. Então, a amplitude vai ser 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, essa função tem amplitude 3. Olha só,
esse 3 e esse 3. Não é coincidência. A amplitude é 3 justamente por causa desse valor que está multiplicando seno de x. Tá? Se tivesse 4 vezes seno de x, essa amplitude seria 4. Bem, e podemos determinar aqui ainda o conjunto imagem. Quem que é o conjunto imagem? Quais são os valores de y? Né? De y vai da onde? Vai de menos 3 até 3. Né? Então, o conjunto imagem é o intervalo de menos 3 a 3. E o domínio, nesse caso aqui, ela é infinita tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, o domínio aqui também será o conjunto dos números reais. Outra situação, olha só, eu mantive aí a funçãozinha, o gráfico que está em verde aí, que é a função y igual a seno de x, justamente para a gente poder ir fazendo essas comparações. Vamos verificar agora essa funçãozinha aí, o gráfico dessa função que está em azul, tá? O gráfico dessa função que está em azul, ele representa y igual a seno de 3x. Tá? O gráfico dessa função é y igual ao seno de 3x. Bom, vamos determinar o período dessa função. Tá? O período dessa função, olha só, ó, começando aqui da origem novamente. Então, ela parte aqui do zero, ela vai subir, ela vai descer até um ponto mínimo, até chegar aqui. Então, ela completou um ciclo, né? Completou uma parte dela. Daqui para frente, ela vai o quê? Ela vai repetir o processo, né? Ela vai subir novamente, ela vai descer e vai chegar aqui novamente, né? Depois aqui, ela vai repetir de novo. Ela vai subir, vai descer até um valor mínimo e voltar aqui. Bom, por que eu estou pegando? Note que ela fez esse movimento aqui 3 vezes, né? Ela fez 3 vezes esse movimento de subir e descer. Então, dentro desse pedaço aqui, esse pedaço aqui vale quanto? Esse intervalo aqui vale quanto? Esse intervalo vale 2π. Então, ela fez esse processo aqui 3 vezes. Então, eu digo que o período dela é 2π sobre 3, né? Porque cada pedacinho desse aqui, então, equivale a 2π sobre 3. Bem, e a amplitude dela, né, é esse pedaço aqui, dividido por 2. Então, ela vai de menos 1 até 1, que dá 2 unidades. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, a amplitude dela é 1. Bom, o conjunto imagem. Qual que é o conjunto imagem? O conjunto imagem, ela vai da onde? De menos 1 até 1. Então, o conjunto imagem de menos 1 a 1. E o domínio, aqui o domínio também, ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, o domínio também será igual ao conjunto dos números reais. Bem, é importante vocês comparar esse y igual a seno de 3x com a função que está em verde, que é y igual a seno de x. É interessante notar que quanto maior for esse número aqui que está multiplicando o x, mais ela vai oscilar, tá? Ela vai ter uma oscilação mais rápida, tá? Note que essa daqui é como se fosse 1 vezes x, né? Ó. Então aqui está em verde, ó. Ela leva 2π para completar um ciclo dela, né? Esse vai e vem dela, esse subir e descer. Enquanto que a outra completa 3 vezes dentro de um mesmo intervalo, tá? Bem, vamos a essa outra situação, tá? Onde aqui ainda mantenho, a que está em verde é a função y igual a seno de x, e essa que está em laranja é y igual a 1 mais seno
de x, tá? Bom, eu já não vou falar mais do período e da amplitude para o vídeo não ficar muito longo, tá? Bom, o que aconteceu aqui de diferente? O que aconteceu de diferente com relação à verde é que ela teve um deslocamento de uma unidade para cima, tá? Então, esse mais um, esse gráfico subiu uma unidade. Então, o que aconteceu aqui? Aqui mudou o nosso conjunto imagem, tá? Se eu for determinar o conjunto imagem dessa função, qual que é o menor valor que ela assume? O menor valor que ela assume é 0. E o maior valor que ela assume é 2. Então, ela continua tendo a mesma amplitude, mas no caso aqui, o conjunto imagem vai de 0 até 2. Enquanto que essa que está em roxo, esse aqui é o gráfico da função y igual a menos 1 mais seno de x. O que aconteceu? Esse gráfico deslocou uma unidade para baixo, tá? Então, é esse menos 1 aqui que interferiu nesse deslocamento, tá? Então, o que acontece com o conjunto imagem dessa função aqui? O conjunto imagem dessa função, ele vai, qual que é o menor valor que ela assume? O menor valor que ela assume é menos 2 e o maior valor que ela assume é 0. E vamos a uma outra situação, onde nós temos aqui esses dois gráficos. Esse que está em azul representa a função y igual a seno de 3x, e esse outro que está em preto representa a função y igual a seno de x sobre 2, tá? Bom, é importante a gente perceber, tá? Vamos falar apenas do período dessa segunda, né? Dessa segunda função, tá? Qual que é o período dela? Ó, ela começa aqui no 0, ela vai subindo até chegar no 1, depois ela vai descer até ela chegar aqui num ponto menos 1 e depois ela vai chegar aqui no 0. Daqui para frente, ela começa a repetir esse processo. Então, eu digo que o período dessa função aqui, bom, a cada de intervalo de quanto que ela faz esse movimento? A cada quanto? A cada 4π. Então, o período dessa função aqui é 4π. A amplitude é igual, a amplitude é de 1, o conjunto imagem vai de menos 1 a 1. Então, o que mudou nela em relação às outras, né, é o período. E o que interfere nesse período? É esse valor que está multiplicando o x, né? É como se eu tivesse meio multiplicando o x, né? Então, como eu disse, quanto maior for esse valor, ela vai oscilar mais rápido. Quanto menor esse valor, ela vai sendo o quê? Uma curva mais acentuada, ok?